né? A gente fala natural, mas a concepção, sim, é algo sobrenatural. O Salmo 139 mostra ali o corpo sendo formado no ventre materno e Deus ele escrevendo no seu livro cada dia a formação ali do corpo, né? Mão, pezinho, né? E assim vai. Isso mostra o carinho que Deus tem todo especial pelas mamães. Aleluia! E também por nós também que somos filhos. Que somos algumas mães também, né? Então Eva, ela foi a mãe e é de todos os seres vivos. Hoje os habitantes da Terra estão chegando aí na faixa aí de quase 8 bilhões. Por isso que a Bíblia diz que de um só casal, Deus ele povoou toda a terra. E a outra mãe notável, que a Bíblia também fala, é a nossa mãe na fé. Pastor, tem isso, mãe na fé, tá aí? Glória a Jesus. Mas por que a Bíblia chama Sara de mãe na fé? A Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. Por quê? Porque primeiramente o Evangelho foi pregado a Abraão. E quem pregou o Evangelho para Abraão? O próprio Deus. Ele prega o Evangelho para Abraão. E Deus ele faz uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma multidão. Era pequena, pastor, a multidão. Uma certa vez está lá, Admol, Vilhavezai, Rubi, Seminal, de Comenei, de Uihai. Abraão na beira da praia. E Deus fala para ele, Abraão, começa a contar os grãos de areia na beira da praia. Aleluia! Assim será a sua descendência. Outra vez está à noite, querido, céu estrelado. Deus fala para Abraão, olha para o alto, Abraão. Começa a contar as estrelas. Assim será a tua. E Abraão foi contando, Senhor, não dá para contar mais. Você imagine se Abraão tivesse naquela época telescópio. E não tinha, né? Algumas estrelas só pode ser vista através de telescópio. Deus fala para ele, assim será a sua descendência. O interessante é que a nossa mãe na fé não podia ter filho. Ela era estéril. Ela tinha um problema. Conta que tem problema. Fala para o seu irmão, Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o problema da mãe. Resolve o problema da família. E para Deus resolver, nós precisamos de quê? Confiar nele. Amém? Amém. Como Deus falou, você vai ser pai de uma multidão para Abraão. Mas falou para Sara também. Você vai ser mãe de nações. Mas quem não podia ter filho a ser mãe de nações? Vamos crer na promessa de Deus. Deus tem uma promessa para as mães. Tem uma promessa para a família. Amém. E se tu crer, tu verás a glória. Glória a Deus. Aleluia. Abraão foi o nosso pai na fé, porque foi o primeiro a crer no Evangelho que o próprio Deus pregou. E o que Deus pregou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus fala para ele que ia abençoar ele, que nele seria bendito todas as famílias da terra. Fala para o seu, você é abençoado. Você é abençoado. Por causa do seu pai Abraão e da sua mãe Sara. Aleluia! Sara, a nossa mãe na fé. Por quê? Porque ela creu. Tem algumas pessoas que falam que Sara não creu.
que ela riu. Sara não riu, não foi porque ela não creu, porque ela creu. Sara, ela riu porque Sara tinha 90 anos de idade. Abraão, seu esposo, tinha 100. E Deus fala, ó, chegou a hora agora de você ter filho. Eita mistério. Aleluia. Sara olha para o seu esposo, olha para ela, vem! E ela começa a rir. Aí Deus fala, ó, então o nome dele, você está rindo? O nome dele vai ser Isaac. Aleluia. Vem! Isaac significa riso. Só Deus pode trazer o riso nas nossas bocas, nos nossos lábios. Vem! Só Deus pode trazer alegria em nosso coração. Aleluia. A Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. O desejo de Sara era ser mãe. Mas por quanto tempo ela esperou para ser mãe? 25 anos. Aleluia. Fica preocupado não, irmão, porque a promessa de Deus vai cumprir. No tempo dele, na hora dele, na tua vida, na tua família. Quando pega essa palavra, a tu meneis. Sara, a nossa mãe na fé. A Bíblia diz que ela creu. E diz no texto sagrado, ela crê de um ventre, está lá em Hebreus, amortecido. Saíram ali uma multidão como a areia da praia do mar, meu irmão. O Deus que você serve é um Deus de milagre. É um Deus de milagre que faz milagre na vida das mães. Glória a Deus. Faz milagre na vida dos filhos. Faz milagre na vida dos esposos. Faz milagre na vida da família. Você crê nisso? Joga a tua mão para cima e glorifica o nome do Senhor. Abraão era o nosso pai, Sara a nossa mãe, porque Deus pregou as boas novas de salvação para eles. E eles creram. E a Bíblia diz que nós também professamos a mesma fé do nosso pai Abraão, do mesmo Deus. Nós professamos a mesma fé da nossa mãe Sara, no mesmo Deus. Nossa mãe na fé. Mãe na fé porque nós andamos na mesma fé, na mesma confiança. O Deus que fez na vida de Abraão, faz também na sua vida. O Deus que fez na vida de Sara, faz também na sua vida. Deus fala para Abraão e também para Sara: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Pergunta para o seu irmão lá. Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Tem uma coisa difícil para o Senhor? Jesus, quando cura aquele paralítico, olha a pergunta de Jesus para o paralítico que desceu pelo telhado no culto na casa de Jesus. Jesus faz a pergunta, ou melhor, não para o paralítico, mas para aqueles que estavam murmurando: quem é esse para dizer perdoados são os seus pecados? Jesus fala a seguinte pergunta: qual é mais fácil? Dizer para o paralítico: perdoados são os seus pecados? Ou dizer: toma a tua cama e anda? Aí Jesus fala: para que saibais que o Filho do Homem, ele está aqui nessa noite, pode dar glória a ele. Aleluia, glória a Deus. Tem poder. Vamos ver que ele tem poder. Então receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba. Chacapó. Para que saiba que o Filho do Homem tem poder. Fala para o seu irmão, ele tem poder. Poder. Para fazer um milagre, você crê? Amém. Ele tem poder para perdoar os seus pecados, você crê? Ele tem poder para levantar quem está caído, você crê? Sim! Ele tem poder para resolver os seus problemas, você crê?
O segredo está aqui, meu irmão, querido. Por isso que nós somos filhos na fé de Abraão e de Sara, a nossa mãe. Mãe na fé, porque ela creu. O vento dela estava amortecido. O varão dela já estava com 100. Mas a Bíblia diz que Deus deu poder para Sara conceber. Deus vai te dar poder. Deus vai te dar poder. Deus vai te dar poder. Jesus disse assim: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar seus pecados. Aleluia. Não só Glória a pecados, Deus. mas também para te batizar com o Espírito Glória Santo. a Deus. Não só para perdoar pecados, mas para curar, para libertar. Aleluia. Ele diz para o paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Aleluia. Fala para o seu irmão lá, do seu maior problema Seu maior problema é o problema do pecado. é o problema do pecado. Aleluia. Mas Deus resolve o seu problema. Mas Deus resolve o seu problema. Ele é aquele que perdoa pecado. Glória a Ele é Deus. aquele que apaga pecado. Ele é Aleluia. aquele que afasta pecado. Glória. Ele é aquele que purifica pecado. Aleluia. Quantos aqui foram perdoados por ele? Foram purificados por ele. Filho, perdoados são os teus pecados. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Você imagina aquele homem que chegou carregado por quatro, descido pelo telhado, agora com a sua cama, levando debaixo do braço, ele da mistério. Mas por que Jesus mandou levar a cama? Fala para o seu irmão lá, nunca se esqueça. Nunca se esqueça Da onde Deus te tirou. da onde Deus te tirou. Você se lembra da onde Deus te tirou? Salmo 81, 10, Deus fala: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca que eu encherei, 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 eu encherei. Sim, Deus te tirou para você ser cheio de Deus. Glória, glória. Deus te tirou para você ser cheio da presença de Deus. Pastor, da onde Deus me tirou? Ele te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele te tirou da região da sombra da morte que tu estava sentado e te fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia. A nossa mãe na fé, ela creu. A outra mãe, notável que a Bíblia fala. O interessante é que Sara, nossa mãe na fé, a Bíblia diz que ela teve quantos filhos? Foi um que Deus deu. Mas aquele um Deus multiplicou. Quantos creem no Deus da multiplicação? Essa mistério Deus multiplicou. Aí Isaac foi pai de dois, a esposa dele, Rebeca, foi pai de dois gêmeos, Esaú e Jacó, andando na mesma fé. Bem, Rebeca podia ter filho, sim ou não? Quantos creem no Deus de milagre? O seu milagre está na oração, fala para o seu irmão lá. Seu milagre está na oração. O teu milagre está na oração. Ele quer orar uma vez, não quer orar mais não. Aleluia. Rebeca e Sara oraram, sabe quantos anos? 20 anos de oração. Aleluia. Será que fosse eu ia ficar ficando orando por algo? Falar para o seu irmão lá, não desiste. Não desiste. Continua orando. E ela, por orar, Deus ele deu 2 gêmeos para ela. E teve um dia que os dois estavam brigando dentro da barriga dela. Os dois estavam brigando dentro da barriga dela. E ela louvou a Deus, Senhor, o que é isso que está aqui?
E Deus fala, tem tua nação no teu ventre. Deus está mistério. Você pode aplaudir esse Deus? Sim! Uma mãe que não podia ter filho, mas tinha tua nação. Tem dois povos aí. Só que o maior, ou seja, o mais velho, vai servir o menor. Fala para o seu irmão, Deus escolhe sempre o menor. Porque Deus escolhe sempre o menor, para que a glória seja só dele. Aleluia. A lamantubinácia. A Bíblia nos chama de quê? De pequeno rebanho. Você pode glorificar o nome dele? Grande é ele. Grandão é ele. O maior é ele. Sim! Ele é tão grande que o oceano cabe na concha da sua mão. E você também está na concha da mão dele também. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão da sua família. Ele é tão grande que mede o céu a palmos. Fica preocupado não, irmão. O seu Deus é um Deus grandão. É um Deus que cumpre as promessas dele. E ele está trabalhando na tua família. Você crê nisso? Glória a Deus. A quem não podia ter filho, agora seria a mãe de duas nações. Quem não podia ter filho, agora seria a mãe de gêmeos. Aí daqui a pouco, um daqueles chamado Jacó, ao qual deu-se origem à nação de Israel, a Bíblia diz que a esposa dele também não podia ter filho também, Raquel. Mas o Deus de milagre, ele está na tua vida, ele está na tua família. E a Bíblia dali, da família de Jacó, 13 filhos, 12 homens e uma única menina. É esse o Deus que fez a promessa a Sara, tu vai ser mãe de nações. Irmão, não fica preocupado, porque Deus te fez promessa. Amém. Quantos aqui estão debaixo das promessas de Deus? A Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. E todas as promessas de Deus têm nele o sim, o sim, o sim, o sim, o sim e o amém, para a glória de Deus. A outra mãe notável, que a Bíblia fala, a mãe do nosso Salvador. Aleluia. A mãe também, pastor, ela não podia ter filho. Aleluia. Ela podia ter filho. Mas qual era o problema, pastor? O problema é que tinha uma profecia. Sim! Que a mãe do nosso Salvador, ela seria virgem. Deus usa o profeta Isaías 7,14. A virgem conceberá. Eita mistério. Esse mistério aí. Sim! E a Bíblia diz que estando Maria em sua casa, o anjo do Senhor se apresenta para ela. Havia outras virgens, pastor? Já havia. Mas Maria foi escolhida. Aleluia. E o anjo Gabriel diz para ela: salve, agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. E Maria, que saudação é essa? A saudação dos judeus é Shalom, a paz. Maria estava recebendo a saudação lá do céu. Aqueles que esperam, meu irmão, nas promessas de Deus vão alcançar. Você vai ter um filho. E o seu filho, você vai pôr o nome dele de Jesus. Jesus significa Salvador. O anjo diz para Maria: ele salvará o povo dos seus pecados. Aí Maria, mas como é que vai ser isso? Eu não conheço varão? Sim! Isso é uma pergunta que a gente não pode fazer para Deus. Como é que vai ser? Você não precisa fazer essa pergunta.
Eu só te convido a você crer. Aleluia. Deus só te convida a acreditar. Como é que vai ser isso? Você faz essa pergunta para ele, sabe como é que vai ser? Glória a Deus, aleluia. Só que o anjo falou para Maria como é que ia ser. Descerá sobre ti. O que ia descer sobre Maria? Ele está aqui nesta noite também descendo sobre ti. Ele está aqui nesta noite também te visitando. Ele está aqui nesta noite também visitando a sua família. Você crê nisso? Você acredita nisso? Ele está lá visitando a sua família. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Você pode aplaudir o Filho de Deus? Ele se assentará no trono de Davi. Isso ainda vai cumprir ainda, hein? Aleluia! Isso ainda vai cumprir ainda. Isso ainda vai cumprir ainda. Quando vai ser, pastor? No milênio. Nem Roma conseguiu governar 1000 anos o Império Romano. Mas Jesus, com a sua igreja, aleluia, com o povo de Israel, vai governar sobre essa terra. Glória a Deus, aleluia. Você pensa num governo maravilhoso, aonde os jovens vão estar na idade de 100 anos. Eita! Jovem com 100 anos, vai acontecer no milênio. A Bíblia diz que no milênio os dias dos homens serão como o dia das árvores. Tem árvore aí, tem mais de 1 milênio. Aleluia! O que a presença de Deus nos faz? Será um governo de justiça? Será um governo de paz? Os homens estão procurando a paz, mas só quem tem a paz é o príncipe da... É o príncipe da paz. É aquele que disse, a minha paz vos deixo. Você já recebeu a paz dele? A minha paz vos dou. Não a dor, disse Jesus. Como o mundo dá. Ué, o mundo da paz? Tá? O mundo também da paz também. Presbítero João Paulo. Sabe aquela paz passageira? É a noite. É aquela paz que depende das circunstâncias. Mas a paz que o príncipe da paz te dá. O vento está soprando, mas você está cantando. A minha alma está cheia de paz. A luta é grande, mas você está cantando. A minha alma está cheia de paz. Porque o Espírito Santo é o Espírito de paz. É o Espírito que acalma o teu coração. É o Espírito que te aquieta. Alguém já disse que quando Deus não acalma a tempestade, ele acalma o marinheiro. Cadê os marinheiros que estão no barco aí? É mistério. Deus está acalmando o seu coração. Essa tempestade, ela vai passar. A mãe do nosso Salvador. Não é a mãe de Deus não, tá, meu irmão? Do nosso Salvador. Ela foi mãe do homem Jesus. Deus tem pai, mas não tem mãe. Alguém quando quis idolatrar Maria, está em Lucas 11, versículo 27 e 28. Alguém no meio da multidão, inclusive uma mulher, ela grita, bem-aventurado o ventre que te trouxe, bem-aventurado o peito que tu mamaste. Jesus disse, não, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Gostou de ouvir a palavra de Deus? E a palavra de
Eliseu diz: adorarás e servirás só o Senhor teu Deus. Até Maria adorou ele. No cântico de Maria, ela chama Jesus de meu Salvador. Até ela precisava de salvação também. Uma bem-aventurada, uma mulher virtuosa, humilde, mas precisava de salvação também. A própria Maria, ela chama Jesus de meu Salvador. Nós temos o privilégio de falar dessa mãe abençoada, né? Essa mãe do nosso Salvador, aquela que foi escolhida por Deus para, no ventre dela, o verbo se fazer carne. Você pode aplaudir o verbo. Última mãe que eu vou me referir nessa noite. Até você que já perdeu a sua mãezinha, você tem mãe ainda. Até você que está longe da sua mãezinha, como eu, minha esposa, nós temos mãe. Deus tem nos dado mães aqui nos povos. Em outros lugares também. Mas como é que é isso? Jesus está numa casa ensinando e alguém chega, mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e eles querem falar contigo. Aí Jesus aponta, né, para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aí Jesus aponta para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Esses que estão ouvindo a palavra de Deus, que faz a minha vontade. Esses são a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos. Por isso que Paulo fala que a gente que é jovem deve tratar o de mais idade como mãe, como pai. Então nós ainda temos mães ainda que faz a vontade de Deus. E mãe é algo tão importante quanto o pai também. Por isso que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua. Não manda só honrar o pai, manda honrar também a mãe. Honrar. Por quê? São autoridades de Deus sobre a nossa vida. São os representantes de Deus sobre a nossa vida. Paulo disse que a mulher salvar-se-á dando à luz a filhos. Está escrito em 1 Timóteo 2,15. Paulo, escrevendo Timóteo, ele estava mostrando que o nosso Salvador veio da mulher que deu a luz a ele, é o nosso Salvador, de modo sobrenatural. Eu quero dizer para você que o Deus do sobrenatural, Ele está trabalhando na sua vida, está trabalhando na sua família. Que Deus te abençoe. Não vou me alongar mais.